Pai do Senhor, que é o presbítero João Batista. Um assunto lindo que tem aqui na Bíblia, em Lucas, né? Lucas capítulo 19. E Jesus entrou e passou por Jericó, né? E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. O importante aqui é que o Zaqueu, apesar de ser um homem rico, ele se importava, ele fazia questão de ver Jesus. Então Jesus ia passando. Jesus vinha da Galileia, né? Porque ele morava na Galileia, ele convivia na Galileia com os seus discípulos, mas ele vinha para a Judéia. Inclusive esta foi a última vez que Jesus veio da Galileia para a Judéia, porque ele não voltou mais. Passou também a última vez em Jericó. E ele efetuou 2 milagres em Jericó. Foi a cura do cego Bartimeu e o encontro de Jesus para salvar este homem, que era rico, porém chefe dos publicanos. Ele era cobrador de imposto, e os cobradores de impostos ali, eles não eram bem-vindos. Eles eram acusados de ladrões, porque eles cobravam impostos para Roma, né? E como ele era uma pessoa, ele era um homem da elite, né? Um homem que tinha condição financeira, ele, em contratempo disso, ele era um homem mal visto. As pessoas consideravam ele como um mau caráter, né? E ele não se sentia bem com isso. Ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria ter uma mudança na sua vida. E ele não perdeu tempo. Jesus ia passando, ele ficou sabendo, correu, né? Deixou tudo, deixou a sua cobrança de imposto, deixou de chefiar, porque ele era chefe dos cobradores, dos publicanos. E este homem, por nome Zaqueu, ele procurou Jesus, saiu procurando Jesus. E ele viu ali uma grande multidão, e ele percebeu que não tinha como ele ver Jesus. Ele queria pelo menos ver. A Bíblia aqui não diz que ele queria conversar com Jesus. Mas quando ele desejou no seu coração em ver, em conhecer Jesus, a sua alma também estava ansiosa para ter um encontro espiritual com Jesus. Porque os nossos problemas, o maior problema não é o problema físico. Tem o problema físico, tem o problema psicossomático e tem o problema da psique, né? Problema da alma. Problema que nos causa mais dores. E o problema daquele homem, era um problema espiritual. Ele sabia que ele era um homem que vivia em pecado, que estava oprimido por aquela dor, né? E ele queria desabafar, pelo menos ver Jesus. Ele sabia que Jesus era um homem de milagre, apesar dele não ter conhecido Jesus antes, porque ele queria conhecer, queria vê-lo. E a Bíblia diz que ele arrudeia rápido, vê mais ou menos um lugar onde Jesus ia passar, porque era aquela rua principal, né? Aquela estrada que conduzia a Jerusalém. Ele subiu em uma árvore. Dizem que aquela árvore, a Bíblia diz que é um sicômoro, uma figueira brava. E dizem que aquela árvore que Zaqueu subiu era espinhenta, ela tinha espinhos. Veja só, um homem rico, um homem que tinha tudo, agora está subindo em uma árvore espinhosa. Para quê? Para ver Jesus. Dá para a gente entender e perceber o tamanho do esforço que Zaqueu fez. E o mais importante de tudo é que Jesus sabia de que Zaqueu estava querendo vê-lo. Quando Jesus ia passando ali debaixo da árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce, depressa. Olha só, o chamado
de Jesus. Jesus, para nos socorrer, para aliviar a nossa dor, ele tem pressa. E como ele tem pressa, ele exige pressa também de você e de mim, das nossas vidas. E ele disse, desce depressa porque hoje eu vou dormir na tua casa, eu vou passar a noite, eu vou pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus alegre. Recebeu Jesus gostoso. Eu já ouvi um pregador dizendo que Zaqueu escorregou, né? Zaqueu escorregou da árvore de tanta pressa. Agora o importante aqui é a multidão. Muitas pessoas começaram a murmurar. As pessoas começam a murmurar e dizer, isso não está certo. Jesus ia ter que dormir na casa deste homem. E Jesus, conhecendo, né, o coração daquele povo, disse, olha, este homem, ele precisa de mim. Ele também é filho de Abraão. Ele também é gente. Ele também é uma pessoa. Ele também é carente, ele também precisa. Este homem também tem problema. E eu preciso cuidar dos problemas deste homem também, independente dos seus defeitos. E Jesus vai com aquele homem feliz, levando Jesus para a sua casa. Você já levou Jesus para a sua casa? Você já ofereceu Jesus Cristo para outras pessoas? Olha, ter Jesus Cristo em casa é a coisa mais importante de todos os tempos e da nossa vida. É importante a gente ter algumas coisas, mas o mais importante de tudo não é coisas, é ter paz. E esta paz verdadeira só quem dá é Jesus. E quando Jesus chega ali, Jesus disse, olha, a salvação hoje entrou nesta casa. A salvação entrou nesta casa. Porque aquele homem, ele disse logo, Jesus, eu vou te dizer aqui uma coisa, eu vou confessar o meu pecado. O importante é a gente confessar o pecado. A Bíblia diz lá em Provérbios que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele disse, Senhor, eu vou pegar tudo que tenho, a minha riqueza toda, vou dividir no meio e vou dar metade para quem precisa, para os necessitados. Zaqueu agora, ele não está sendo um homem egoísta. Ele entende que ele é um homem abençoado, um homem rico, mas ele também entende que na sua cidade tem pessoas precárias, pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas que estavam precisando um pouco do que Zaqueu tinha. E Zaqueu prontamente disse para Jesus, vou dar metade do que tenho. E como o pessoal me julga por aí que eu roubo, que eu sou ladrão porque eu sou cobrador de imposto, se de fato eu roubei alguma coisa, ele estava dizendo se por acaso ele havia roubado, se de repente ele tinha realmente roubado alguém, ele ia devolver. Tudo que ele roubou, ele ia devolver quadruplicado, ele ia devolver 4 vezes mais. Lá na lei de Moisés está escrito, se alguém rouba alguma coisa, tem que devolver, né? Tinha que devolver quadruplicado, 4 vezes mais. Zaqueu, quando ele se converte na hora, quando ele se encontra com Jesus, a conversão de Zaqueu foi imediata. Eu me admiro de pessoas que já estão com tanto tempo na igreja e nunca se converteu. Continua com o mundo, com o mundanismo, continua falando palavrões, continua mentindo, continua usando coisas que não é para usar, não se veste direito, vive falando coisas erradas, vive viciadas em jogos, viciadas em redes sociais e falando o que não deve, e está lá dentro da igreja perdido porque nunca se converteu, apesar de estar com tantos anos na igreja. Zaqueu não. Zaqueu se encontrou com Jesus naquele momento, naquela noite, e naquela mesma noite ele mudou de vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eis que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, a partir dali, Zaqueu estava sendo uma nova criatura. E Jesus, vendo isso, disse para o povo, olha, a salvação entrou nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Então, as pessoas julgando, zombando, né, de Zaqueu, e Jesus Cristo perdoando, salvando Zaqueu, porque Zaqueu abriu o coração. O Judas Iscariote foi bem diferente. O Judas Iscariote vendeu Jesus, pecou e não se arrependeu. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Zaqueu de repente se arrepende e diz: olha, vou devolver o que roubei e ainda vou dar metade da minha riqueza aos necessitados, aos carentes. É uma grande obra social. Isto é filantropia.